Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Que Deus possa nos abençoar essa tarde para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos ter um tempo de oração? Senhor Jesus, Deus de toda a glória, que está aqui, que ouve a nossa oração. Neste momento nos colocamos na Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz, queremos estudar a Tua palavra. Dependemos totalmente de Ti. Dependemos da ação do Teu Santo Espírito no nosso coração. Abre o nosso entendimento, toca no nosso coração para que possamos aprender a Tua palavra essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que essa tarde realmente seja uma tarde abençoada, onde nós possamos aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, que ela penetre no nosso coração. É o culto de quinta-feira, né, que eu sempre falo que nós tínhamos o culto lá na sede, mas agora por causa de toda a situação, e agora nessa época parece que está de novo um pouco mais difícil, então estamos fazendo o culto online. E eu quero te pedir que você esteja sempre orando pelo pastor Osmar, né, de maneira especial por ele, que dos nossos pastores é o mais velho, né, do grupo de risco, mas glória a Deus que Deus tem sustentado a vida dele, guardado e livrado de todo esse mal. Então vamos estar sempre em oração pela vida do pastor Osmar e dos outros pastores, né? Vamos estar orando e intercedendo e também vamos orar sempre pelas pessoas da igreja, para que Deus guarde, Deus livre. Várias pessoas da igreja ficaram enfermas, mas Deus, pela misericórdia dele, ele nos tem livrado. Mas muitas pessoas, alguns da igreja, sofreram perdas, né, e perdas difíceis, mas que o Senhor possa estar consolando. Mas independente de toda essa situação que está acontecendo, os nossos olhos devem estar fixos em Deus, devemos estar olhando para o Senhor Jesus e sabendo que Ele é o nosso socorro e é a nossa esperança. De maneira nenhuma devemos ficar tristes ou abatidos, mas principalmente nós devemos olhar, porque a palavra de Deus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, Ele nos diz: levantai as vossas cabeças, exultai, porque a vossa redenção está próxima. Então vamos nos alegrar no Senhor, vamos viver cada dia na presença do Senhor e ouvir a palavra de Deus e sempre estar com o coração pronto para ouvir, para adorar, para louvar e para testemunhar do nome de Jesus. Amém? E hoje eu estou feliz porque de maneira especial nós vamos ter o louvor, estou muito feliz. Então agora nesse momento eu vou chamar as meninas para nós termos um tempinho de louvor e depois estudarmos a palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, que bênção, meninas. O louvor com vocês agora, que Deus abençoe vocês. Amém. De quem é este amor que me rasga por inteiro? De quem é este amor que afasta todo temor? Quem é este amor que me escolheu primeiro?
este amor que me mostra quem eu sou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. De quem é este amor que me rasga por inteiro? De quem é este amor que afasta todo terror? De quem é este amor que me escolheu primeiro? De quem é este amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei nesse lugar. O meu próprio agir, sem tua graça, que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, que seria de mim?
Amém. 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 É uma bênção estar escutando as meninas adorando a Deus, louvando ao Senhor. E realmente é algo muito precioso poder adorar, cantar louvores a Deus. Então, nesse momento, vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte, e onde você está, se você tiver como, abra a tua Bíblia, ou se não, apenas escuta. Nós estamos estudando em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Hoje nós vamos continuar, né, na meditação, na questão do Sermão do Monte, e lembrando que semana passada nós estávamos estudando sobre a justiça dos escribas e fariseus, que Jesus dizia: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino do céu. E relembrando, os escribas e fariseus naquela época, eles eram um parâmetro de justiça, eles que falavam as leis, escreviam as leis, eles que eram, num certo sentido, um modelo. E o que Jesus, na verdade, está fazendo aqui? Mostrando como que é a justiça. E realmente, o que eles realmente fazem. E mostrando de maneira tão clara que nós vamos ver que quando Jesus diz, versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos. Versículo 22, eu, porém, vos digo. Por que Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Lembrando, o povo, ele não tinha a Bíblia como nós temos, a palavra de Deus. Eles recebiam o ensinamento pelos escribas e pelos fariseus. E, num certo sentido, nós vamos ver, antes da reforma protestante, era a mesma coisa. Quem detinha o poder da palavra era a Igreja Católica. A Bíblia estava só na mão dos sacerdotes, dos bispos. O povo não tinha leitura da Bíblia. E eles dependiam de como era interpretada a Bíblia, do que eles diziam, do que a igreja ensinava para o povo. Então, eles dependiam totalmente desse ensino. Até que, com a reforma, a Bíblia foi colocada na mão do povo. Então, o povo pôde ler e entender a palavra. E quando nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo, vocês estão vendo paralelo, é a mesma coisa. Naquela época, a lei estava na mão de fariseus e escribas. E quando Jesus, o mestre, começou a falar, vocês ouviram dizer, é por causa do ensinamento que eles recebiam.
E eu, porém, vos digo. E é interessante, aqui, quando nós vemos aqui, na questão do homicídio, começa uma série, na verdade, são 6 aspectos que Jesus começa a comparar. Se nós vamos ver no versículo 27 e 28, 27, fala do adultério. Ouviste que foi dito, 28. Eu, porém, vos digo, versículo 31. Também foi dito, 32. Eu, porém, vos digo, versículo 33. Também ouviste que foi dito aos antigos, versículo 34. Eu, porém, vos digo, versículo 38. Ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. E o 43 e o 44 é a mesma coisa. Então, são 6 aspectos que Jesus mostra da lei, de como a lei era ensinada, e Jesus mostra o aspecto espiritual da lei. Porque eles tinham a lei, né, os escribas e os fariseus ensinavam, e era colocado o povo uma questão simples assim, ó, você não mata, você não adultera, você não pratica o ato, você está apenas sujeito à lei civil que vai te julgar. Então, eles colocavam totalmente o aspecto exterior, o aspecto mecânico. Você não mata, você não rouba, né? Você não adultera. Se você fizer isso, se você matar, se você roubar, se você adulterar, se você fizer tal coisa, você está sujeito à lei civil. Se você não fizer isso, está tudo certo. É interessante nós fazermos essa análise e entendermos que hoje nós usamos os mesmos termos. As pessoas usam os mesmos termos. Elas dizem, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada errado. Eu sou uma pessoa correta. É a mesma coisa, é a mesma espécie de farisaísmo. É como naquela época. Torna-se algo mecânico, algo exterior. As pessoas se preocupam com a lei e se preocupam hoje com o cristianismo como algo exterior. Eles demonstram exteriormente. Não, eu não pratico ato, eu não faço isso, eu não faço tal coisa. É só olhar a minha vida, eu não mato, eu não roubo, e hoje em dia acrescenta, eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, eu sou correto. Eu não faço nada errado. Errado é exatamente o mesmo que os escribas e os fariseus faziam. E o que Jesus nos diz, que nós aprendemos a vez passada? Se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Essa é a justiça dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus, eles reduziram a lei apenas a preceitos mecânicos, a preceitos exteriores da lei. E hoje em dia, muito do cristianismo é colocado a mesma coisa, preceitos mecânicos, preceitos exteriores. E nós devemos nos preocupar com isso quando o nosso coração está preocupado apenas com a ética exterior, com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ah, eu faço tal coisas e tal coisas eu não faço. Lembrando da história do publicano e do fariseu, que o fariseu orava. Ou eu faço isso, eu faço tal coisa, eu não faço nada errado, eu dou o dízimo, eu sou correto. Esse cuidado nós devemos. Devemos sempre sondar o nosso coração para ver como estamos. E Jesus começa aqui falando isso no Sermão do Monte. Sempre lembrando, para quem que é o Sermão do Monte? Era para o pessoal daquela época? O Sermão do Monte é para as pessoas de todas as épocas. É para mim, é para você. Nós devemos ler a Bíblia e ver minha vida se encaixa. Eu estou assim. O que o Senhor quer falar comigo?
Porque Jesus, ele se senta e ele fala, a palavra dele está aqui, isso aqui é a palavra do Senhor Jesus. Não é a minha palavra, não é palavra de pregador. É o que o Senhor Jesus fala. E Jesus começa a falar da questão espiritual da lei. E nesse texto que nós lemos, na questão que hoje nós vamos ver, não matarás, nós vemos 3 aspectos. Nós vemos aqui Jesus mostrando a letra e o espírito da lei. Nós vamos ver o Senhor Jesus mostrando as nossas atitudes e nós vamos ver o Senhor Jesus nos falando sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, no primeiro aspecto, ó, 22, começando ali no 21, quando Jesus diz, ó, não matará. Quem matar vai estar sujeito a julgamento. Essa era a lei. Simples. E o que os fariseus ensinavam, você não vai matar. Se matar, você está sujeito a um tribunal civil que vai julgar você. É a mesma coisa hoje em dia. Ó, não faça tal coisa. Se você fizer, eu vou colocar você na justiça. Ou você, a lei vai te pegar, a lei dos homens vai te. Só que nós vemos o Senhor Jesus dizendo, eu, porém, vos digo. Os mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos, Jesus está mostrando a questão espiritual, e é para a nossa vida. Aqui Jesus expõe o que a lei realmente quer dizer. Aqui o Senhor Jesus começa a revelar. E é interessante, você gosta de revelação? A revelação está na palavra de Deus. O Senhor Jesus revela o que está no culto do teu coração. Então, não fique procurando alguém para revelar a tua vida. Leia a Bíblia. A Bíblia vai revelar a tua vida e vai revelar o que está no teu coração. E nós vamos ver, então, na revelação da palavra de Deus, de 1 João, Jesus mostra o que está incutido nisso, e o Senhor Jesus fala, quem sem motivo se irá contra seu irmão. Nós vamos ver em 1 João 3, versículo 15, diz assim, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente. Jesus mostra. Quem odeia o seu irmão, quem guarda no coração alguma coisa contra seu irmão, é assassino. Já matou. E nós vamos ver, aqui o Senhor Jesus mostra que o homicídio não é uma mera questão física, não é só um ato exterior, eu vou lá, dou um tiro, uma facada, mato, não é essa a questão. E a questão da lei é uma questão espiritual. O homicídio, ele começa, na verdade, no nosso coração. Se nós lermos bem tranquilos o versículo 22 lá de Mateus, assim, eu, porém, vos digo, que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O que nós vemos aqui? O aspecto espiritual da lei. Aquela questão que está no nosso coração. Quando nós falamos mal de uma pessoa, falar mal, eu estou dizendo falar mal mesmo de propósito. Oh, fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é aquilo. Quando eu já estou com algo no meu coração contra aquela pessoa e começo a falar mal daquela pessoa. Eu já não gosto daquela pessoa faz alguma coisa errada e eu falo mal. Pode ser do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, do meu irmão, do meu filho. Já vi mães falando mal dos seus filhos, né? A esposa falando mal do marido, o marido falando mal da esposa, quando aconteceu algo.
e ela começa a falar mal. O que a Bíblia diz? Que essa pessoa está sujeita a um inferno. Deus está revelando o que é o não matar. Quando ele diz, porque quem escreveu a lei? Foram escribas e fariseus? Não, a lei é a lei de Deus. Jesus é a palavra. Ele é a lei do Senhor. E ela restaura. E na lei, Jesus começa a revelar. Aqui Jesus começa a mostrar o que realmente é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos sondar o nosso coração e ver o que há no nosso coração. Muitas vezes nós achamos e nos julgamos, não, eu sou bom, eu não matei ninguém, eu não sou igual àquele bandido. É? De quem você já falou? De quem você já guardou rancor? Com quem você já ficou bravo? De quem você já desprezou? Chamar de tolo é desprezar a pessoa. Sabe aqueles grupinhos, às vezes, que as pessoas fazem? Não, é só nós aqui. Aquela pessoa, não. Ela não se veste como a gente. Não, não, não. Aquele não, deixa de lado. É Jesus mostrando na palavra dele a maldade que está no nosso coração. Nós não somos bons. Nós somos maus. O nosso coração é enganoso. Quem o nosso coração engana? A nós mesmos. Quando achamos que somos bons e não conseguimos ver tudo que está dentro de nós. E não percebemos quando falamos mal de alguém. Quando abrimos o nosso ouvido para fofoca, nós sabemos que aquilo lá é fofoca. E nós não fazemos nada, não dizemos para a pessoa, eu não quero ouvir. Sabe? Quando uma pessoa está do lado de outra que está assassinando, essa pessoa é o quê? Cúmplice. Ela não faz nada, o outro está matando e ela fica lá quieta, impassível, olhando o outro assassinar. Quando alguém vem para ti e começa a falar mal da outra pessoa e você fica quieto, você é cúmplice. E você não chega para a pessoa e começa a falar para a pessoa, não está certo o que você é. Você está com rancor no teu coração. Não é certo isso. Não é certo falar mal dos outros. Quantas vezes você ouviu uma fofoca e ficou feliz? Porque você também não gostava daquela pessoa. Você despreza aquela pessoa. E você vê o outro falar mal daquela pessoa e você fica tranquilo, você fica quieto. Não é a questão de defender a pessoa, porque a pessoa pode ter praticado o ato, realmente ter feito a coisa errada. Mas a questão é ficar quieto e não dizer está errado, fala mal do outro. Não está certo fazermos. Não é passar a mão por cima do pecado. Você pode dizer, realmente, o que a pessoa fez é errado, mas nós não devemos ficar falando mal da pessoa. Não devemos ficar expondo o erro da pessoa. Pergunta, você está orando por essa pessoa? Você está colocando diante de Deus por essa pessoa? É uma coisa mínima que se pode fazer para não sermos cúmplices de assassinato. Nós estamos sendo cúmplices todas as vezes que nós escutamos alguém falar mal, que nós escutamos as pessoas desprezarem uns outros, que nós escutamos as pessoas dizendo palavrões e coisa errada e ficamos quietos. Não interessa que as outras pessoas vão te chamar. Ah, você é crentinho, você é leizinha. Contigo não dá para falar nada. Para ti não dá para dizer nada. Parece
que está tudo errado, você é certinha. Porque é isso que nos dizem. Quando a gente diz, não fala assim. Não diga. O importante é o que Deus diz e olhem. Mas quando você fizeres isso, quando você chamar a atenção do seu irmão, não fala com o intuito de fariseu. Fala com amor. E lembra-te que você é pecador. Nós somos pecadores. Nós podemos não falar mal de alguém, mas tem outras coisas que nós fazemos. Mas nós devemos auxiliar um ao outro, ajudar um ao outro, na questão de andar nos caminhos do Senhor. Os dias são. E o maior problema da igreja é não querer viver como igreja. O problema do cristão é não querer viver como cristão. Se você é cristão, você precisa ter um caráter cristão. É o que nós lemos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que sabe do seu pecado, que alcançou misericórdia de Deus e sabe perdoar. Então, quando nós vimos esse aspecto da lei e o Senhor revelando na sua palavra o que está no nosso coração, das coisas que fazemos, nós devemos nos humilhar. Quando você é confrontado com o teu pecado, não feche o teu coração. Sabe? Quando você abre uma casa e vê a sujeira e sabe que tem que limpar, você pode fechar a casa, deixar sempre fechar, dizer, eu não quero limpar isso. Deixa isso fechado, deixa isso no canto, eu não vou tirar o pó. A poeira vai continuar. A sujeira vai continuar. Você pode fechar e deixar ali no canto. Ou você pode dizer, não, vamos limpar isso. Você pode ter essa atitude de pensar, Senhor, eu sou uma pessoa que às vezes falo mal. Eu fico quieto. Eu desprezo tudo. Jesus, limpa o meu coração. Senhor Jesus, ele não veio condenar, porque nós já estamos condenados. Jesus veio salvar. Jesus veio curar. Jesus veio nos salvar do pecado, é desses pecados. Ele é o nosso Salvador. E quando ele mostra, nós devemos ter a mesma atitude de Zaqueu. Qual foi a atitude de Zaqueu? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, eu vou começar a fazer isso. Mudança de atitude. Isso é conversão. Mas nós dependemos totalmente do Espírito de Deus. Então não fecha o teu coração quando você ouve e diz, isso é muito duro. Isso é muito difícil. Todo mundo faz assim. Todo mundo faz mesmo. Mas se todas as pessoas vão para o inferno, você também quer ir? Você também quer... O que a palavra fala? Tolo, quem lhe chamar de tolo, versículo 22, que eu estou lendo, estará sujeito ao inferno de fogo. Não é eu. É Jesus. Jesus é a pessoa que mais falou do inferno. Por quê? Porque ele não quer que a gente... O Senhor Jesus não. Então, o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus começa a mostrar. Então, você quer revelação? Você gosta de revelação? Você quer ser revelado? Aqui está a revelação. Essa revelação é para ti, é para mim. É para nós. É a revelação da palavra de Deus. Então, aqui, Jesus está mostrando o aspecto espiritual da lei. A questão espiritual. O que o Espírito Santo faz? Ele vivifica a lei. Lembra quando nós lemos? A letra mata, o Espírito vivifica. Quando nós lemos esse versículo, não quer dizer
eu não vou ler a Bíblia, ficar só na dureza da terra. Não. O Espírito vivifica esta letra. O Espírito vivifica a palavra. A palavra que nos confronta. A palavra que nos revela. É a palavra de Deus que revela o que está em nosso coração. Sonda-me, conhece, vê se há em mim algum caminho e guia-me pela vereda. É o que o salmista fala, é o que nós vemos aqui na Bíblia. Então, sonde a tua vida. Se você não é um assassino, se você é alguém que fala mal, se você é alguém que despreza, se você é alguém que escuta fofoca, os outros falarem mal, os outros criticarem e fica quieto. Mas eu não posso falar nada, senão vão falar mal de mim também. E daí que os outros falem mal de ti? Você tem que saber estar com o teu coração reto diante de Deus. Não se preocupe. Peça para o Senhor intrepidez. Lembra os apóstolos? Antes eles estavam escondidos. Veio o Espírito Santo de Deus e encheu eles de poder. Lembra de Pedro, que negou Jesus? Pedro teve medo. Ele negou, não, eu não conheço. Mas depois o mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, fez aquele discurso de Pentecostes. Peça, Senhor, me dá intrepidez, me enche do teu Santo Espírito. É o que nós devemos pedir, é o que eu peço. Senhor, me dá intrepidez. Não me deixe, Senhor, ser cúmplice de assassinato. As pessoas assassinam os outros na nossa frente, assassinam as reputações, ficam falando mal, e nós nem conhecemos a pessoa, nem sabemos como é o caso, nem conhecemos toda a situação, e ficamos concordando, é assim mesmo, a pessoa é ruim. Eu estou falando de quando nós concordamos, quando no nosso coração está a ira, quando no nosso coração está a amargura. A palavra fala, longe de vós toda a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, quem tem raiz de amargura, é um assassino em potência. Porque a amargura, né? E a fofoca é uma expressão da ira humana. É uma expressão de alguém que é. Que o Senhor Jesus possa mudar o nosso coração. Então, esse é o primeiro aspecto. A questão espiritual da lei que o Senhor está mostrando. Ele mostra essa questão espiritual e nós devemos analisar o nosso coração. Eu creio que agora você está entendendo a justiça excederem muito a dos escribas e fariseus. Tanto os fariseus daquela época, como os fariseus e os escribas da nossa época. Então, a nossa justiça tem que exceder. E como nós vamos exceder? Indo para a palavra, nos humilhando na palavra de Deus, sendo como publicano. Sê propício a mim, pecador. Senhor, tem compaixão de mim. Não tenha medo de admitir pecado. Tenha medo de pecar, não de admitir. Senhor, eu pequei. Senhor, isso é. E procure e clame a Deus por mudança na vida. Porque o segundo aspecto é a atitude que Deus começa a mostrar. A atitude prática. Aquilo de prático que devemos fazer. Porque no versículo 23 começa a dizer: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar. Mas é bom
nós entendemos esse versículo aqui, ó, que se teu irmão tem algo contra ti, que você tenha feito algo para ele. Não é assim, eu sei que aquela pessoa tem alguma coisa contra mim, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada para aquela pessoa. Porque às vezes tem pessoas que não simpatizam com a gente, que não gostam da gente. Às vezes pelo fato de outro ter falado mal da gente para a pessoa. O outro falou mal de ti, e como era amigo, daí olha e não simpatiza. Não é essa a questão. Porque nós sabemos quando fazemos algo errado contra o outro. Nós sabemos disso. Por exemplo, você é uma pessoa que não pode ver o fulano. Se o fulano está lá na esquina, eu vou para o outro lado. Ou aqueles que entram na igreja. Se o fulano sentou aqui na direita, eu vou lá para a esquerda. Se o fulano vem vindo por aqui, eu dobro a fileira e vou lá por aquele outro lado. Eu sou uma pessoa que se desvia do outro. Porque eu olho a pessoa, já sobe algo no meu coração. É isso que Deus está falando. Se você é alguém que quando vê o outro não te der, sobe algo no teu coração. Essa que é a questão. Tu olha assim, já começa a ficar bravo, não quer saber. É isso que Jesus vai e acerta essa situação. É essa situação que deve ser acertada. Aquilo que está no teu coração. Porque é a questão da nossa atitude e Jesus mostra a questão do nosso relacionamento com Deus. Porque como que eu vou entrar na igreja e eu vou prestar culto, adorar ao Senhor, se eu tenho algo no meu coração? Não tem como. O meu louvor não chega na presença de Deus. A minha adoração, a minha oração, como que vai chegar na presença de Deus? Porque eu estou guardando no meu coração ira. Eu estou guardando no meu coração amargura. Não, porque você, imagina, você não sabe o que ele fez contra mim. Ele fez muita injustiça contra você. Essa pessoa fez muito mal para ti. Essa pessoa realmente, ela te desprezou muito. E você tem razão em odiar essa pessoa, e não querer ver essa pessoa. Pois eu vou te falar uma coisa. Nós somos muito piores com relação a Deus. Porque nós somos pecadores. E o pecado, a Bíblia fala que eu, você, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus. Essa era a nossa posição. Nas trevas, mortos nos nossos delitos e pecados, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Essa era a minha posição. E Deus, pela misericórdia dele, o que ele fez? Enviou o seu filho. O sacrifício da cruz é por causa do meu pecado. E eu não tinha como pagar o meu pecado. Eu não tinha como mudar a minha posição. Não adianta dizer Jesus me perdoa. Senhor me perdoa. Eu preciso pagar o preço do pecado. O preço do pecado precisa ser pago. O preço do meu pecado, do teu pecado é alto. E precisa ser pago diante de Deus. Quem pagou o preço? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o meu pecado contra Deus é muito pior que o pecado da pessoa contra você. É muito pior.
o que quer que as pessoas façam contra mim. Eu não posso guardar coisa contra a pessoa que falou. Porque o meu pecado contra Deus é muito. Imagina ser inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Nós éramos inimigos. Efésios 2. Vós estávamos mortos nos nossos delitos, nos vossos delitos e pecados. Assim eu era inimiga, morta nos meus delitos. E a questão de delitos não era coisa séria aos nossos olhos. Todo pecado é sério aos olhos de Deus. Todos nascemos mortos espiritualmente. Então nós precisamos entender a lei de entender o que é não matar. E olhar quando alguém faz algo contra nós, seja nosso colega de trabalho, seja nosso marido, seja nossos filhos, seja nosso amigo, seja nosso irmão da igreja, o pecado dele contra mim não é maior que o meu pecado contra Deus. Todo pecado contra Deus é terrível, porque é contra Deus. Você fica pensando, ai, mas eu sou tão justa, tão certinha, olha o que fizeram. Nós não somos tão justos. Deus é santo, Deus é justo. E olha o meu pecado contra o Deus santo e justo. E isso sim é coisa séria. É nisso que nós devemos pensar. E quando nós olhamos para essa situação, e quando nós vemos a corrupção do nosso coração, é aí que nós devemos nos voltar ao Senhor e clamar ao Senhor e dizer: Jesus, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, eu não quero ser mais uma pessoa maledicente, fala mal do outro. Senhor, eu não quero guardar rancor no meu coração contra o meu irmão, contra o fulano, contra aquela pessoa. Jesus, eu sou pecador, o mal está em mim. Por isso que é bem-aventurados os que choram. É esse o choro das bem-aventuranças. Aquele que vê o seu pecado, aquele que vê e diz: eu sou assassino porque eu odeio. Eu sou assassino porque eu falo mal do meu marido, eu falo mal da minha esposa, eu falo mal do meu irmão. Eu sou assassino porque eu desprezo. E quando isso me choca, quando choca a maldade que está no meu coração, e eu me humilho e eu começo a chorar por causa do meu pecado, o que Jesus diz? Bem-aventurados que choram, por quê? Serão consolados. Qual é o consolo? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso. Ele transforma o nosso coração. A ação do Espírito Santo opera em nós a santificação. Porque a santificação é a prática da lei. Isso é a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor mostra, é assim, você está fazendo assim. E eu me achego a Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, lembra que nós estudamos, que nós vimos aqui anteriormente? Jesus cumpriu toda a lei. Tudo que está. Jesus é a minha justiça. Ele que me justifica. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender o Evangelho. E nós começamos a ver: eu que sou. Ser propício a mim, pecador.
Tem misericórdia. As meninas, se você prestou atenção no louvor, foi cantado antes, ele fala da palavra. É um louvor que clama ao Senhor, que pede transformação de vida. Embora nós escutamos, ai, que linda voz, que melodia, como canta bem. Volta a ouvir e escuta ali. E percebe a palavra de Deus que está sendo pregada naquele louvor. E entenda a profundidade. Escuta agora o que o Senhor diz na sua palavra. E entenda a profundidade do que é não matar. Que nenhum de nós sejamos escribas e fariseus. Muitas vezes, quando falamos mal, quando odiamos, quando desprezamos, quando queremos deixar pessoas de lado, quando criticamos, quando julgamos, não sejamos. Mas para não sermos assim, para que haja uma transformação, essa transformação não está em nós. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa? A resposta é o Espírito Santo. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio nos salvar do pecado. O que nos leva para o inferno, olha aqui, ó. Quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno. O que nos leva ao inferno é o nosso pecado. Porque o pecado, ele já está condenado. Ele não vai ser condenado. Já foi condenado. A morte, o salário do pecado, qual é a condenação? A morte. Jesus veio pagar. E Jesus, ele veio nos mostrar, ó, é assim. Isso é pecado. Chore. Busque a minha presença. Porque eu paguei o preço por esse pecado. Eu paguei a tua dívida em pecado. No momento que nós percebemos como nós somos miseráveis, o que está de errado conosco, não com o outro. Não procure o erro do outro, porque nós vamos achar de sobra. Procura o teu. Você vem procurar o nosso. Eu preciso procurar o meu erro, o meu pecado. É o meu pecado que vai me levar para o inferno, não é o pecado. O meu pecado. E eu preciso chorar. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados misericordiosos. É aquele que perdoa. Senhor, ele fez isso para mim. Senhor, eu sofri. Eu fui injustiçado. Mas, Senhor, me ensina a não guardar dor dessa situação. Que os meus olhos estejam fixos em ti. Cura o meu coração. Você tem pedido cura ao teu coração? Você tem chorado? Se nós alcançamos misericórdia de Deus, é para sermos misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se você, enquanto está ouvindo isso aqui, está vendo o horror do seu pecado e está vendo, ai, é muito duro, eu faço isso, mas todo mundo faz, e fecha a porta do seu coração, Jesus te diz nesse momento, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele. E ele, essa palavra, eis que estou à porta e bato, é para a igreja. Está lá em Apocalipse. Jesus falando à igreja. Não feche a porta do teu coração. Abra a porta. Mesmo que você sinta vergonha. Abra a porta. Reconheça. Seja como o publicano. Lembra o publicano?
Ele não ousava levantar os olhos. Ele dizia: ser propício a mim, pecador. Hoje é o dia da salvação. Esse momento é o tempo da salvação. Esse é o momento que Jesus está à porta do teu coração batendo e diz: abre, vamos mudar isso. Eu quero entrar, deixa Jesus. Abre a porta e confesse o teu pecado. E diz: Senhor, o que diz aqui? Ó? Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares, deixa a oferta, e vai lá e ajeita a situação. Há situações que nós temos como falar com a pessoa, mas há situações que nós não temos como falar. Há situações que simplesmente nós vamos dobrar o joelho e dizer: Jesus, minha atitude é errada, me perdoe. Mas há situações em que Deus vai te mover a falar com a pessoa e dizer: vamos acertar isso. Lembra aquele dia que nós brigamos? Nem que a tua culpa seja 10% e o outro 90%. Vai e fala com ele: ó, eu disse isso, me perdoa. Se o outro fica bravo e não te perdoa, é problema do outro. Se reconcilia você, acerta a tua vida com Deus. Mas há situações, às vezes, que nós guardamos coisa no nosso coração e a outra pessoa nem sabe que a gente está guardando. E a outra pessoa nem sabe que a gente está falando. Confessa. Vai se colocar diante da presença de Deus. Há situações, então, que você vai apenas chegar na presença de Deus. E há situações que Deus está falando contigo agora, que você vai chegar e falar com a pessoa. E dizer: ó, tal situação, que a gente se encrencou, que deu esse problema. Me perdoa. Vamos acertar isso, vamos deixar tudo bem. Às vezes é a situação entre marido e esposa e marido, entre pai e filho e pai, entre irmão e irmã, entre vizinho, entre colegas. Não seja assassino. Se o outro quiser ser assassino, problema dele. Não seja. Que sejamos como o ladrão da cruz que diz: Senhor, lembra-te de mim. Jesus estava entre dois ladrões. Nós podemos optar: ou eu quero ser o ladrão que vai junto com todo mundo, ou eu seja o ladrão. Eu reconheço. Eu reconheço. Senhor, lembra-te. Que possa haver uma mudança na vida. Que nós possamos ler a lei do Senhor, que restaura e que sejamos restaurados. A lei do Senhor é perfeita e restaurada. Que possamos ouvir o que Jesus diz: eu, porém, vos digo. Essa é a voz de Jesus. Que escutamos a voz de Jesus esta tarde e sejamos perdoados e restaurados. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Amém? Então vamos orar, vamos ter um tempo de oração, vamos nos colocar na presença de Deus, que o nosso relacionamento com o nosso Senhor seja restaurado e com o nosso irmão seja feito. Senhor Jesus, Deus de toda a glória que está aqui nesse lugar, que ouve a nossa oração, colocamos a nossa vida diante. Restaura a nossa vida, restaura o nosso coração, nos limpa e nos purifica de todo pecado, para que possamos trazer a nossa oferta no altar, o nosso louvor, a nossa adoração, que seja recebida diante. E Pai, nesse momento eu também quero colocar toda a situação de
Jesus, na tua presença. Seja a situação que as pessoas vão ter que resolver, que seja a situação daquele que está clamando por alguém, por algo, por cura. Senhor, opera. Ó Deus de misericórdia que está aqui, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar esta tarde. Semana que vem, vamos continuar o nosso estudo no Sermão do Monte. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.